Pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente na disputa do segundo turno com 46,9% das preferências. O presidente Jair Bolsonaro, candidato PL, tem 44,5%. Votos brancos e nulos somam 5%. Não sabem ou não quiseram responder, 3,6%. Em relação ao levantamento anterior, a pesquisa mostra estabilidade. Bolsonaro teve uma variação para cima, enquanto Lula reduziu um pouco seu percentual, mas ambos dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, Lula tinha 47,6 e o candidato do PL 44,1. Considerando apenas os votos válidos, na pesquisa divulgada hoje, Lula tem 51,3, enquanto Bolsonaro tem 48,7. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais de 26 estados e Distrito Federal em 160 municípios brasileiros entre os dias 15 e 19 de outubro. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR 02-276-2022. E aí, Neto, tudo na mesma? Continuo não acreditando em pesquisa, né? A pesquisa eleitoral ela é feita para aqueles que se interessam aí no resultado, né? Mas eu acredito que o Bolsonaro se saiu muito melhor que o Lula em vários aspectos, inclusive nos debates, o preparo, as mentiras que foram ditas. Queria trazer aqui uma participação do Lula no Flow. Ele disse que ele mente, que o político tem que mentir, que a mãe dele dizia que a mentira Deixa eu te cortar, porque isso aí foi uma fala tirada de contexto. Eu não estou tirando de contexto, porque eu vou falar exatamente sobre todos os contextos. Isso, né, por favor. Das opiniões do Lula. Então, assim, e a mentira voa e a verdade, ela engatinha. Então, assim, não tem só essa, tem inúmeras falas aí que a gente sabe, independente dos contextos, que reflete a opinião dele. Outra falácia, né, foi dita por ele. Olha, a ponte que eu inaugurei entre o estado Mato Grosso e Minas Gerais. Só esqueceu de apagar Goiás, né? Apagou Goiás do nosso querido mapa. Então, Conclua, assim, é uma Neto. série de situações que eu digo que as pessoas elas estão mais inteiradas, elas estão mais antenadas. Não estou querendo dizer que não há fake news também por parte de quem apoia o Bolsonaro. Mas a gente está vendo a campanha do Lula, Conclua. na minha opinião, a gente que acompanha. A gente está vendo uma campanha que quer agradar a todo mundo, que quer falar bem para todo mundo e que quer pegar todos os votos. Ok. E quem faz isso, na verdade, não está Eduardo Lanza. interessado com nada, nem com você. Olha, Vitor, faço das palavras do Luiz as minhas. Eu, principalmente depois do primeiro turno, passei a ter uma descrença enorme com pesquisa eleitoral. Eu já tinha um pé atrás antes, agora eu tenho uma total descrença. Mas eu vejo que esses números aí, Vitor, por mais que eu não acredite, mas a gente tem que comentar, eu vejo que ele possa demonstrar uma possível remontada do governo Jair Bolsonaro à la Barcelona contra o Paris Saint-Germain na Champions League aquela vez. Eu vejo nesse sentido por quê? Porque mostra que o presidente Bolsonaro, que estava, segundo as pesquisas dos grandes institutos, com 43%, já encostando no Lula, já empatando e até virando dentro da margem de erro, de 2 a 3 pontos percentuais. Eu acredito que o resultado não seja esse, como a pesquisa apontou. Acredito que Bolsonaro irá virar essa eleição, principalmente porque o Bolsonaro tem uma tendência maior de atingir o público indeciso, o público que votou no doutora Lula, Monique o público que Ojeda. votou na terceira via. Eu acredito que os institutos de pesquisas estão totalmente descredibilizados depois dos erros que a gente viu no primeiro turno aí, os números muito fora da realidade. E eu acredito sim que há um crescimento exponencial do Bolsonaro, principalmente por causa dos ataques que estão tendo. Então está sendo, é claro, a perseguição contra as pessoas que apoiam a candidatura do Bolsonaro e a reeleição. Celestino. O partido do ex-presidente Lula vive judicializando, inclusive, a Jovem Pan, né? Porque se a pesquisa tivesse nesse cenário tão lindo, maravilhoso para ele, ele não precisava, né, utilizar do partido para ficar judicializando falas, né, de mais de 30 influenciadores da direita, judicializando a imprensa, censurando, pedindo censura para a imprensa. A gente não pode falar muitas coisas aqui, o ouvinte já percebeu e pouca gente fala a respeito disso. Então, assim, foi o PT, não foi o Alexandre de Moraes que deu a canetada, foi o PT. Né? E a credibilidade está em jogo, né, dos institutos de pesquisa desse partido
Ok. Né? E aí eu lembro a pesquisa Brasmacher, que é de empresários sérios do ramo de supermercados. Conclua, Celestino. Vão lá pesquisar como é que está a pesquisa Brasmacher. Brasmarket, só para deixar para o pessoal procurar direitinho. Francês. Em nenhum momento eu fui enrolado pelas pesquisas de primeiro turno, tanto é que eu já apontava mais ou menos como correta, talvez por experiência, as pesquisas da Paraná Pesquisas, que se aproximou bastante do resultado final, né? E agora entrou em campo também a Brasmarket, né, que é um instituto bastante sério e que pelo menos tenta acertar os resultados. Agora, o que eu vejo nessa tendência, embora aqui no Paraná a gente tenha uma visão não correta, porque a gente mora numa ilha praticamente bolsonarista, né? A gente tem uma visão, às vezes, meio deturpada ou distorcida da realidade. A gente tem uma tendência a acreditar demais num candidato. Agora, eu acho, e não devia usar essa palavra aqui, eu acredito que a tendência do candidato no segundo turno é o que vale. Quando o candidato no segundo turno engata um embalo, ele acaba vencendo a campanha. E a judicialização excessiva e o excesso das pesquisas do primeiro turno estão prejudicando a esquerda. Professor Itamar. Caíram em descrédito. Roberto Campos usava uma expressão bem interessante. Ele usava para várias coisas, inclusive para as pesquisas. Ele dizia: as pesquisas são como os biquínis. O que elas mostram são importantes, mas o que elas escondem, o essencial, né? Machista, né? Sexista, é isso. Mas o Roberto Campos já faleceu, não dá para falar mais nada. Então, pelo grau de desespero da Globo News, do Estúdio I, né? E pelo pessoal da CNN, parece que eles não estão acreditando nesse favoritismo. Mas quem sou eu para fazer qualquer crítica aos institutos de pesquisa, né? Eu acho que eles são corretos, estão alinhados, né? Eu só tenho o direito de não acreditar nos números que eles apresentam. Até porque quando você altera um detalhe numa faixa da amostragem, você altera o resultado final. Por exemplo, na questão que eles estão trabalhando... Ok, professor, conclua. 0 a 2 salários mínimos, eles colocam uma população muito maior do que existe no Brasil de 0 a 2. É isso. Ok, vai lá, Edivaldo Magro, para concluir. Vou ser bem rapidinho. Campanha, disputa política é ranger de dente, cheiro de enxofre. Eu repito, então, a guerra, só para justificar essa guerra, né, pelo voto. Eu repito o que eu disse já no primeiro turno, vai ser decidido ali no Photochart. Eu acredito, né, que essas pesquisas de intenções de voto mostram o cenário. Concordo com acho que o francês quem disse que há um avanço rápido do Bolsonaro. Acredito que pode sim avançar e ganhar a eleição, mas eu insisto que essa decisão vai ser muito perto ali, ambos. Quem ganhar vai ganhar por uma diferença muito pequena, né? Como já foi, acho que em 2014 com Aécio e Dilma, né? Foi uma diferença bastante pequena. E torcemos que tudo transcorra dentro da normalidade, que essa escolha seja absolutamente democrática, justa, pacífica. E repito, quem ganhar a eleição, que tome posse num clima de harmonia e democracia.